O que você faria se, em uma noite comum, uma conexão inesperada mudasse tudo? Conheça a história de Maria Clara e Lucas, onde limites se desfazem e o amor toma formas nunca imaginadas. Prepare-se para uma jornada emocional que desafia tabus e ressignifica relações. Fique conosco e descubra o que acontece quando a linha entre família e amor se torna tênue. Maria Clara era uma mulher de 38 anos, cheia de vida e histórias para contar. Com uma carreira bem-sucedida como artista plástica e um modo de ver o mundo que encantava a todos ao seu redor, ela se sentia realizada, mas muitas vezes solitária em sua casa. Seu filho, Lucas, de 20 anos, era uma jovem promessa na música, sempre encantando a todos com seu talento. Uma noite, após um show onde Lucas se apresentou, eles se sentaram à mesa para conversar. O clima era descontraído, repleto de risadas e recordações. No entanto, algo estava mudando. Os olhares entre mãe e filho foram se intensificando, e uma energia inexplicável começou a pairar entre eles. Maria Clara sentiu seu coração acelerar ao notar a maneira como Lucas a observava. Era algo mais do que simples admiração, era uma conexão profunda e inesperada. O que estava acontecendo? Maria Clara rapidamente afastou esse pensamento, mas já havia uma faísca no ar, uma tensão que não poderia ser ignorada. À medida que a noite avançava, Maria Clara se viu lutando contra seus próprios sentimentos. A música suave que saía do aparelho de som envolvia a sala, enquanto Lucas tocava seu violão, suas cordas ecoando como os batimentos acelerados de seu coração. Ele dedicou uma canção a ela, suas letras falavam sobre amor, conexão e descobertas. Maria Clara fechou os olhos e deixou a melodia penetrar em sua alma, cada nota despertando algo latente dentro dela. Em um momento de vulnerabilidade, ela abriu os olhos e encontrou Lucas olhando diretamente para ela, como se pudesse ler sua mente. A atmosfera ficou densa, e o que antes parecia ser simplesmente uma noite entre mãe e filho agora tinha uma nova dimensão. Maria Clara percebeu que os limites invisíveis entre eles estavam desaparecendo. Esse não era mais um simples laço familiar, havia algo mais ali, algo que cruzava a linha do que era socialmente aceitável. As palavras que ela queria dizer ficaram presas em sua garganta, mas, ao mesmo tempo, um desejo profundo começou a emergir. Após a canção, Lucas se aproximou de Maria Clara e, em um gesto inesperado, segurou sua mão. O toque era quente, carregando uma eletricidade que fez Maria Clara tremer. Ela hesitou, mas um impulso a fez entrelaçar os dedos com os dele. Nesse momento, o mundo exterior desapareceu, e eles estavam imersos em um universo só deles. "Mãe, você se sente sozinha?", perguntou Lucas, quebrando o silêncio que se formara. Maria Clara olhou nos olhos do filho e, pela primeira vez, viu não apenas seu filho, mas um jovem homem desesperadamente buscando por compreensão e conexão. "Perguntas complexas, Lucas." "Às vezes, eu sinto que estou perdida", respondeu ela, escutando sua própria voz como se fosse um eco. As palavras se tornaram uma ponte, unindo suas almas de maneira que nunca poderiam imaginar. O que começou como um desabafo entre mãe e filho virou um divisor de águas, onde todo o amor que existia ali começou a tomar novas formas. A confissão de saudade e solidão trouxe uma vulnerabilidade que os levou a uma conversa intensa e reveladora, onde ambos se abriram sobre seus medos e anseios. A conversa continuou até altas horas da noite, e a conexão aumentava a cada palavra. Maria Clara começou a entender que a solidão não era apenas dela, Lucas também buscava algo mais profundo, um sentido que parecia estar sempre alguns passos à frente dele. No calor daquela noite, foi como se o tempo tivesse parado e nada mais existisse além deles. Assim, quando Lucas a olhou novamente, houve um entendimento silencioso. Era impossível ignorar o que estava acontecendo. Maria Clara, tomada por um impulso, se aproximou mais de Lucas. Ela podia sentir seu cheiro, sua essência jovem, e a coragem necessária para dar um passo adiante iluminava seus corações. "Não sei o que estamos fazendo, mas não consigo parar de me sentir atraída por você, Lucas", desabafou Maria Clara, sua voz carregada de emoção. Lucas respondeu com um leve sorriso e uma confiança e esperança. "Talvez seja a hora de redescobrirmos o que a vida pode oferecer além das regras que a sociedade nos impõe", sugeriu ele.
Nesse instante, ambos sabiam que estavam prestes a atravessar uma fronteira que mudaria suas vidas para sempre. O clima na sala estava carregado com a tensão recém-descoberta entre Maria Clara e Lucas. O calor da noite parecia amplificar tudo o que estavam sentindo. Maria Clara sabia que aquele momento era decisivo, havia um chamado para explorar um novo território entre eles. Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos enquanto os olhares se colidiam, refletindo emoções que nunca tinham sido verbalizadas. Lucas, percebendo o silêncio, quebrou a barreira, dando voz a um desejo que pulsa dentro de si. Mãe, você confia em mim? A pergunta pairou no ar, como uma promessa de que, juntos, poderiam navegar por essa nova relação que germinava. Maria Clara sentiu os braços de sua consciência se entrelaçando com um fio de ternura. Sim, Lucas, eu confio em você, respondeu, e ao dizer isso, começou a se permitir sentir uma mistura de amor e medo. Naquele instante, as palavras criaram um espaço seguro onde os dois poderiam começar a explorar o que estava no fundo de seus corações. Subitamente, a fragilidade do que estavam vivenciando tornou-se uma força que os uniu mais do que nunca, traçando um novo caminho a ser seguido. Conforme as horas avançavam, a noite parecia não ter fim, mas Maria Clara e Lucas sentiam que cada segundo era precioso. As conversas fluíam de maneira leve, envolvendo histórias do passado, sonhos e anseios ainda não compartilhados. Maria Clara começou a se recordar de sua juventude e das inseguranças que a acompanhavam. Ela viu em Lucas um espelho, um jovem que também buscava seu lugar no mundo. Eu costumava me perder nos meus próprios pensamentos, Maria Clara contou, vendo um brilho de identificação nos olhos de Lucas. Ele a encorajou a continuar, e enquanto ela falava, uma incrível sensação de liberdade a envolveu. Era como se uma nova era estivesse nascendo para ambos. O que antes parecia ser um tabu estava se transformando em um espaço de descoberta. Lucas, por sua vez, se animava ao ouvir a mãe se abrir sobre suas próprias vulnerabilidades, e isso somente fortalecia a conexão entre eles. Ele se sentia inspirado e mais próximo dela, como se estivesse construindo uma ponte invisível onde ambos podiam transitar livremente. Conversar havia se tornado um bálsamo para suas almas, e cada riso e lágrima apenas solidificava a beleza daquela noite. A conversa se transformou em momentos de silêncio, onde as palavras foram substituídas por expressões faciais e gestos. Maria Clara se deu conta de que estava vivendo um momento único, uma conexão que a desafiava e a fascinava ao mesmo tempo. Lucas, percebendo a transformação na mãe, decidiu puxar uma cadeira mais perto. A proximidade física intensificou tudo o que haviam discutido e sentido até agora. O que você imagina quando pensa no futuro, mãe? Ele perguntou, quebrando a barreira do silêncio. Maria Clara hesitou, sua mente viajando por várias possibilidades. Talvez ela sempre tivesse sonhado com um amor verdadeiro, mas agora a ideia desse amor poderia incluir Lucas. Sinceramente, Lucas? Não sei. O que tem de errado em sonhar com algo que parece impossível? Ela olhou fundo em seus olhos, buscando uma resposta. Lucas sorriu e, com um tom suave, disse, talvez nada, mãe. Às vezes, os maiores amores são aqueles que desafiam as convenções. Precisamos nos permitir sentir. Essa frase ressoou como um eco em sua alma, e naquele momento, Maria Clara percebeu que estava, de fato, abrindo portas que acreditava estarem trancadas para sempre. O ambiente parecia carregar um mistério que pairava entre eles, quase palpável. Maria Clara estava decidida a não deixar que o medo a paralisasse. No entanto, uma voz interna sussurrava que deviam ter muito cuidado, pois os limites sociais eram feitos de regras rígidas. Mas, ao olhar para Lucas, ela se viu desejando dissolver essas barreiras e explorar o que poderia ser um novo começo. Vamos aproveitar esse momento, antes que a realidade nos alcance, disse ela com um tom de urgência. Lucas assentiu, compreendendo que a noite era um refúgio seguro, um espaço onde nada mais importava. Enquanto se perdiam em pensamentos, o tom da conversa começou a mudar novamente. Os olhares penetrantes que trocavam não eram mais de mera curiosidade, mas carregados de um profundo entendimento e desejo. Maria Clara entendeu que estava pronta para dar o passo que a levaria para um novo capítulo em suas vidas.
Lucas, posso ser honesta com você? Perguntou, seu coração acelerado. Claro, mãe, você sempre pode, ele respondeu, seu olhar sincero e acolhedor. Sinto que nossa conexão é especial, e estou pronta para explorar isso com você, declarou Maria Clara, enquanto uma onda de coragem a invadia. Lucas sorriu amplamente, suas mãos se entrelaçando novamente com as dela, e juntos, iniciaram a jornada de descoberta que mudaria suas vidas para sempre. O silêncio que se fez após a declaração de Maria Clara parecia envolver os dois em uma bolha de compreensão. Ela olhou para Lucas, buscando respostas nos olhos dele, e percebeu que a tensão entre eles se tornara quase palpável. O tempo parecia ter parado, e cada pequeno movimento, cada respiração, ecoava a intensidade do momento. A mente de Maria Clara estava uma tempestade de sentimentos, cada um mais confuso que o outro. Como uma mãe, ela se sentia insegura e culpada, mas como mulher, havia uma força pulsando dentro dela que era inegável. Lucas então se aproximou mais, e o toque de suas mãos era como se o universo tivesse decidido que aqueles dois corações mereciam explorar essa nova realidade. Mãe, isso é algo que nunca imaginei sentir, mas você precisa saber que não é só você que está passando por isso, disse Lucas, com uma sinceridade que tocou fundo na alma de Maria Clara. A conversa abriu um caminho, e ambos entenderam que era preciso ser honesto um com o outro e consigo mesmos. De repente, tudo que costumavam considerar aceitável foi jogado para o lado, pois o momento era único, e a conexão não podia ser ignorada. Enquanto a conversa fluía, Maria Clara percebeu que as paredes que cercavam seu coração estavam se desmoronando. Ela começou a compartilhar suas inseguranças, seus medos de envelhecer e suas frustrações com a vida. Era um desabafo libertador, e Lucas a ouvia atentamente, mostrando-se mais maduro do que ela poderia imaginar. Com cada confidência, o espaço entre eles se tornava menor, e o conforto nas vozes um do outro crescia como uma chama acesa. Sabe, mãe, eu admiro você mais do que poderia dizer, Lucas revelou, fazendo Maria Clara sorrir, mesmo em meio à turbulência emocional. Você é forte, talentosa e, ao mesmo tempo, tão humana. É isso que mais me encanta em você. Maria Clara sorriu, o coração aquecido pelas palavras do filho. Era neste momento que ela percebeu a troca de suas vulnerabilidades não apenas aproximava um do outro, mas também trouxe uma nova forma de amor entre eles. Um amor que existia além das barreiras sociais e familiares, um amor que nascia da admiração e da compreensão que tinham um pelo outro. A sensação de estar viva, conectada e ouvida era algo que ela não experimentava há muito tempo. Conforme a conversa ia se aprofundando, uma nova ideia começou a se formar na mente de Maria Clara. Ela precisava redescobrir a si mesma, não apenas como mãe, mas como mulher. A solidão que sentirá por muito tempo começou a ser preenchida com a presença de Lucas. Era ele que trazia a serenidade que parecia tão distante em sua vida. A noite avança, e a música suave ainda ecoava ao fundo. Maria Clara começou a refletir sobre como era ficar presa em um papel social que não a satisfazia plenamente. E se nós permitirmos que essa conexão se transforme em algo mais? Perguntou Lucas, quebrando o pensamento da mãe. Maria Clara hesitou ao ouvir isso. A ideia de cruzar essa linha a deixava nervosa, mas também, estranhamente, empolgada. Era como um impulso incontrolável que a levava a querer explorar essa ligação de uma maneira que nunca havia considerado. Com um leve aceno, ela deu um passo para mais perto de Lucas, deixando a curiosidade e o desejo dominarem. Ambos sabiam que, ao se permitir essa experiência, estariam desbravando um território cheio de incertezas, mas também repleto de potencial. Uma aventura que poderia ser transformadora. O clima na sala mudou, tornando-se elétrico enquanto as emoções fervilhavam no ar. Maria Clara estava em um dilema, sua mente e seu coração em constante conflito. Quando Lucas segurou sua mão novamente, mais firme dessa vez, ela sentiu um impulso irresistível a seguir em frente. Você está pronta para isso? Ele perguntou, a voz carregada de expectativa. A pergunta ecoou na mente de Maria Clara, mas ao olhar nos olhos do filho, ela sentiu que a resposta estava ali, pulsante. A sensação de proximidade era tão intensa que parecia envolver os dois em um abraço invisível. Subitamente,
o amor maternal e o enamoramento fundiam-se em uma dança delicada. Maria Clara sorriu para Lucas, um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar, um sorriso que dizia que talvez ela estivesse finalmente pronta para redescobrir a liberdade e as regras de seu coração. Eles se inclinaram um para o outro, a distância que os separava sendo reduzida ao mínimo. Assim, sob a luz suave da sala, um novo mundo de possibilidades se abria diante deles, um mundo em que a conexão verdadeira poderia encontrar um novo significado e os dois poderiam explorar não só os limites de sua relação, mas também o que o amor realmente significava. O futuro era incerto, mas a coragem de tentar se tornava cada vez mais forte. Maria Clara e Lucas finalmente se deixaram levar pela conexão que brotava entre eles. A atmosfera estava carregada de um mistério e uma eletricidade que pulsava no ar. Ao se aproximarem, Lucas traçou uma leve linha com a ponta dos dedos pelo braço de Maria Clara, levando-a a sentir arrepios percorrendo sua espinha. Mãe, eu sempre sonhei em ter um relacionamento profundo com você, mas nunca imaginei que isso poderia evoluir para algo mais, disse Lucas, sua voz tremendo suavemente com a sinceridade que emanava de seu coração. Maria Clara, ouvindo essas palavras, experimentou uma onda de emoções conflitantes, mas o desejo fluía vigorosamente dentro dela. Eu também, Lucas. Sinto que estamos transpondo barreiras e redescobrindo um lado de nós mesmos que estava escondido. A confissão não foi apenas um mero desabafo, mas um sinal de que estavam prontos para explorar suas emoções num nível mais profundo. Com um movimento suave, Lucas inclinou-se e beijou delicadamente Maria Clara na bochecha, um gesto que simbolizava tanto a ternura quanto a intensidade do que estavam vivenciando. Aquela noite estava se tornando não apenas um momento de vulnerabilidade, mas uma declaração de sua disposição de se comprometer com essa nova realidade. Enquanto o beijo ainda a envolvia, Maria Clara sentiu um turbilhão de sentimentos em seu coração. Ela queria mais do que apenas um momento, desejava mergulhar de cabeça nessa nova conexão. Lucas, o que estamos fazendo, isso é certo, indagou ela, tentando reunir um pouco de racionalidade em meio à tempestade emocional. Ele a olhou com compreensão, seus olhos cintilando com um brilho que Maria Clara nunca havia visto antes. O que é certo ou errado, mãe? Às vezes, a vida nos oferece oportunidades que parecem fugazes, respondeu Lucas, trazendo à tona uma filosofia que fazia sentido naquele campo de batalha de emoções. Maria Clara ponderou sobre suas palavras, percebendo que as convenções que costumava seguir pareciam cada vez mais distantes. O desejo de se libertar delas trouxe uma nova camada de confiança. Juntos, decidiram que iriam seguir esse impulso que os levava a descobrir o desconhecido, mesmo que isso significasse enfrentar as opiniões do mundo exterior. Era um momento de desbravamento, um convite para que ambos pudessem ser os protagonistas de suas próprias histórias. E assim, com um respiro profundo, Maria Clara se permitiu seguir em frente, absorvendo a energia que Lucas emanava. Eles estavam juntos nisso e, pela primeira vez, sentiam que podiam escrever seu próprio enredo. A noite prosseguiu com a suavidade das conversas que se tornaram cada vez mais íntimas. Maria Clara e Lucas compartilharam histórias sobre suas vidas, seus anseios e esperanças escondidas. À medida que o tempo passava, o que antes era um simples laço familiar estava se transformando em algo inexplicável e lindo. Você sabe, mãe, às vezes sinto que estamos vivendo em mundos diferentes, mas quando estou com você, tudo parece se conectar, disse Lucas, os olhos lançando um brilho reconfortante. Maria Clara sorriu, admirando como seu filho estava se tornando um homem sensível e sábio. As preocupações e os tabus que a cercavam começaram a se dissipar no calor da conversa. Lucas, a solidão sempre foi uma sombra na minha vida, e ter você aqui, sendo quem você é, me enche de luz, confessou ela, sua voz carregada de emoção. Esse foi um dos momentos em que a linha entre mãe e filho começou a desaparecer, e eles se conscientizaram de que o laço que os unia era mais forte do que qualquer preconceito. A noite se tornava um ritual de descoberta, permitindo que ambos fossem autênticos e humanos, sem medo de não serem compreendidos. O universo ao redor parecia conspirar a favor daquele amor que desafiava normas, fazendo com que a vulnerabilidade que compartilhavam se transformasse em um poder invisível e imbatível. Ao alvorecer,
a luz suave da manhã começou a entrar pela janela, simbolizando um novo começo para Maria Clara e Lucas. A conexão que desenvolveram durante a noite transformou-se em uma espécie de pacto silencioso entre eles. Está preparado para enfrentar o dia, mãe? Perguntou Lucas, segurando a mão de Maria Clara. O gesto trouxe um conforto inesperado, ela sentiu que a jornada deles estava apenas começando. Estou mais do que pronta, respondeu ela, um sorriso luminoso nos lábios. Embalados pelo calor da noite passada, decidiram que iriam agir com sinceridade, falando sobre a beleza e a complexidade de sua nova relação. O sol brilhava forte, inundando o ambiente com uma nova luz, e com ela, a possibilidade de um futuro juntos. Eles sabiam que tinham que ser cuidadosos e que o caminho à frente não seria simples. No entanto, a ligação que construíram naquele espaço seguro prometia uma nova forma de amor que os levaria a se redescobrir como indivíduos. Assim, juntos, Maria Clara e Lucas decidiram que estavam prontos para abraçar esse novo capítulo, determinados a viver cada momento com a autenticidade e a paixão que a vida tinha a oferecer. A história de Maria Clara e Lucas nos ensina que as relações humanas podem ser profundamente complexas e que, em certos momentos de nossas vidas, somos chamados a questionar normas e fronteiras estabelecidas. A conexão genuína pode surgir dos lugares mais inesperados, e o amor, em suas diversas formas, merece ser explorado com honestidade e respeito, mesmo quando desafia as convenções sociais. Se você pudesse ouvir uma nova história, que tipo de narrativa gostaria de explorar? Quais dilemas emocionais ou desafios você enfrentaria como personagens? Até que ponto você acreditaria que o amor pode desafiar as barreiras sociais e familiares? Existem limites que não devem ser cruzados ou tudo deve ser discutido em nome da sinceridade? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde traremos mais histórias intrigantes que nos fazem refletir sobre a complexidade das relações humanas.